Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética importantíssima aqui no canal Tempo do Fim. Irmãos e irmãs, parece que este ano de 2026 realmente será um ano de grandes mudanças, de grandes acontecimentos proféticos. Vocês se lembram, irmãos e irmãs, de que falamos aqui que o Papa Leão XIV lançará sua primeira encíclica pró-trabalhista, que defende um dia de descanso para os trabalhadores, que será no domingo. Agora vejam, nos Estados Unidos, alguns movimentos que estão querendo trazer o domingo para os trabalhadores, e também outros movimentos trazendo os 10 mandamentos nas escolas, o movimento de Charlie Kirk, Turning Point USA, o ponto de virada dos Estados Unidos, o projeto 2025 com Jonathan Berry e a Heritage Foundation, que é a Fundação Heritage, etc. Vemos, irmãos e irmãs, que tanto o papado como os Estados Unidos estão prontos para essa união entre igreja e Estado. Também para trazer a religião de volta à América e o domingo como um dia de descanso por lei. Isso foi profetizado, tanto está na Bíblia como no livro, no Espírito de Profecia. Então, irmãos e irmãs, o que eu acho interessante é que logo depois de sair a notícia de que o Papa Leão XIV lançará sua encíclica pró-trabalhista, vejam agora a notícia que saiu das organizações católicas de mães católicas e Ministério da Família. Vejam aqui. Mas primeiro, irmãos e irmãs, quero dizer aqui que não estamos querendo falar nada contra os nossos irmãos católicos, mas sim contra o sistema papal, o sistema romano. E estamos aqui somente para falar a verdade. E que muitas pessoas possam acordar antes que seja tarde demais. Vejam aqui, e diz: Ministério da Família, minha resolução no ano novo para 2026 é fazer o que, irmãos? Do domingo um verdadeiro dia de quê? Descanso. Aí eles fazem a pergunta: você gostaria de se juntar a mim? Então, irmãos e irmãs, nada é por acaso, nem coincidência esta notícia sair agora. Algo vai acontecer em 2026, vocês não acham? Parece que tudo indica que sim. Se não acontecer, mas está próximo. Vocês percebem aqui que eles querem trazer o domingo como um dia de descanso. E vimos isso quando o Papa fala que lançará sua primeira encíclica pró-trabalhista, trazendo um dia de descanso para os trabalhadores. Sabemos ser o dia pagão, o dia do domingo, Sunday, o dia do sol. É muito interessante, irmãos e irmãs, e isso deveria nos deixar em estado de alerta e de preparo urgente, pois os avisos estão aí, irmãos e irmãs. Vejam o que diz mais. As organizações católicas, mães católicas e o Ministério da Família da Santa Cruz, que declaram ter como missão inspirar o bem-estar espiritual das famílias católicas, publicaram um artigo em que dia? 6 de janeiro, o número escolhido é interessante, intitulado Descanso Sabático. Irmãos, vocês percebem como eles usam a palavra sábado para mostrar que é um dia de descanso. Mas, quando eles falam de sábado, na verdade eles estão falando do domingo. Como está descrito na capa que vocês viram. Para eles, o sábado do sétimo dia era para os judeus e para o Antigo Testamento. Mas isso é uma mentira, isso é uma falsa interpretação. Para eles é o domingo, o dia a ser santificado, como vocês viram no caso, na publicação, na capa da publicação. Então, irmãos, nós sabemos que o domingo não tem nada de santo, porque ele é o primeiro dia da semana. E na Bíblia você não encontra nenhuma passagem sequer dizendo que Deus mudou o sábado para o domingo, o sábado do sétimo dia para o domingo. Mas encontramos no Catecismo Católico Romano que eles é quem mudaram o sábado, a solenidade do sábado do sétimo dia para o domingo. Como vocês podem ver aqui, vejam o que diz. A doutrina do Catecismo Católico Romano de 1957, na página 50, diz: o domingo é nossa o quê? Marca de autoridade. Está explícito o que é a marca da besta? É a observância do domingo, pois o dia que Deus ordenou observar desde a criação e para todos sempre, irmãos e irmãs, é o sábado do sétimo dia, não o primeiro dia da semana. Vejam o que diz.
Por que observamos o domingo ao invés do sábado? Observamos o domingo porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Isso está no Catecismo Católico de 1957. Podem procurar no Google. E tem irmãos evangélicos dizendo que a lei do sábado foi abolida na cruz. Isso é uma grande mentira. Não é bíblico. Pois em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, Jesus disse: Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei. No verso 18 diz: Jesus disse que até que os céus e a terra passem, nenhum I ou J será tirado da lei, sem que tudo se cumpra. É um engano fatal, irmãos e irmãs, porque em Tiago 2, capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: quem tropeça em um mandamento torna-se culpado de todos. Então, irmãos e irmãs, o diabo é muito astuto, tanto que ele levou terça parte dos anjos do céu com ele. Ele enganou terça parte dos anjos. E vai levar milhões a transgredir a lei de Deus, assim como ele fez no céu antes de ser enviado para a terra. Por isso ele é um anjo caído. E todos os que guardam o domingo estão prestando homenagem ao papado, à Roma papal, e não sabem que é o papado que trará novamente os horrores romanos da Idade Média. Em breve, a perseguição aos cristãos novamente. Então a palavra sábado aqui é usada para engano. Eles estão falando sobre o domingo. O dia do sol, irmãos e irmãs, Sunday, o dia do sol, que pela Bíblia em Ezequiel capítulo 8, verso 16, eles estavam prostrados adorando o sol. E no verso 15 Deus diz que isso era uma abominação terrível. Então, irmãos e irmãs, a observância do domingo é a marca da besta. E a besta de Apocalipse capítulo 13, a besta que surgiu do mar, é Roma papal. Não temos dúvidas quanto a isso. Vamos continuar. Então, o artigo que eles publicaram se chama Descanso Sabático. O artigo promove abertamente a ideia do descanso dominical e busca reforçar a ideia da sacralidade do domingo como uma obrigação moral para com Deus. Ao fazê-lo, cita passagens bíblicas que se aplicam ao sábado, o sétimo dia da semana, mas as reinterpreta e reaplica à observância do domingo. Mais uma vez, Roma defende o ensinamento de que a solenidade do sábado foi de alguma forma transferida do sábado para o domingo, como vimos antes. Uma mudança enraizada na tradição da igreja e não em um mandamento bíblico. O artigo afirma: terceiro mandamento, como é a sua rotina de domingo? Depois da missa você vai para casa para passar um tempo com a família e orar em silêncio? Ou costuma ir a eventos esportivos e encontros sociais? Que astúcia, irmãos e irmãs, desta publicação. E diz mais: a igreja instruiu sabiamente que os católicos fiéis assistam à missa pelo menos aos domingos e devemos naturalmente obedecer a isso. Mas as escrituras são muito claras sobre como devemos observar o sábado. Repouso, não correr. Vejam que aqui eles estão falando sobre o sábado novamente. Que salada, que mistura entre a verdade e o erro. Falam do sábado, mas ao mesmo tempo falam do domingo como se o sábado foi abolido. Mas as escrituras são muito claras sobre como devemos observar o sábado. Repouso, não correr de um lado para o outro, para compromissos. Não planejar tarefas que não conseguimos realizar na semana passada. Idealmente não fazer nenhum trabalho. E vocês estão vendo isso, irmãos e irmãs? Está vindo. E continua. É por isso que muitos católicos, como eu, vão obedientemente à missa todos os domingos, mas não necessariamente descansam. Os seres humanos realmente lutam para não fazer nada, mas se nunca descansarmos, eventualmente e inevitavelmente entraremos em colapso. Nosso Criador conhece nossa natureza melhor do que nós mesmos. Então ele sabia que precisamos de descanso prescrito, até mesmo obrigatório. Vocês percebem a palavra obrigatório? Então, irmãos e irmãs, é verdade sim que Deus nos prescreveu um dia de descanso, mas não é o domingo, é no sábado do sétimo dia. Isso é bíblico. Vejam agora como eles fazem uma salada, uma mistura entre a verdade e a mentira. E diz em Marcos 2,27, Jesus nos diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado.
Mas lembrando aqui, irmãos e irmãs, Jesus estava falando do sábado do sétimo dia, do mandamento dado no Sinai, dos 10 mandamentos de Moisés, a lei de Moisés, não do primeiro dia da semana. Por isso que em Mateus capítulo 5, verso 17, ele disse: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, eu vim para cumprir. Está claríssimo, irmãos e irmãs, mas vejam o engano. Primeiro eles citam um texto falando do sábado, e agora vão falar do domingo. Vejam, o domingo não se trata apenas de oferecer a Deus o dom de nós mesmos por meio da adoração. O domingo também é o belo e muito necessário dom de descanso que Deus nos dá. Que mentira, irmãos! A Bíblia não fala nada disso. Como vocês viram no começo, isso vem de Roma, vem de homens, é tradição de homens. Deus não nos manda observar o domingo. Jesus, quando morreu na cruz, quando ele ressuscitou, ele não mudou o sábado para o domingo. Ele veio cumprir a lei. O domingo é o primeiro dia da semana, irmãos e irmãs, e nada tem de santo. É um engano fatal. A marca da besta está vindo, irmãos e irmãs. E termina dizendo: minha resolução de ano novo para 2026 é fazer do domingo um verdadeiro dia de descanso. Você gostaria de se juntar a mim? O site Mães Católicas conclui seu artigo com um papel direto. Você gostaria de se juntar a mim? Apresentando o descanso dominical como uma resolução de ano novo. Esse convite é um chamado intencional para normalizar e popularizar a sacralidade do domingo na sociedade. E é verdade. Essa iniciativa se alinha a agenda católico-protestante de reintroduzir o domingo como uma instituição moral e social para a fé, a família e a vida comunitária. Sempre que movimentos religiosos promovem o descanso dominical como uma solução divinamente ordenada para restaurar a ordem moral da sociedade, o que eles estão na verdade fazendo é lançar as bases para uma futura legislação civil que estabeleça o domingo como dia de descanso. A lei dominical, a observância do domingo por lei. De acordo com as mensagens dos 3 anjos em Apocalipse 14, o conflito final sobre a adoração, vejam, irmãos e irmãs, que a marca da besta tem a ver com adoração, se concentrará na obediência aos mandamentos de Deus versus as tradições dos homens. Embora o descanso seja de fato uma dádiva de Deus, o dia de descanso importa, porque o verdadeiro sábado santificado na criação, em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, e reafirmado nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, é o 7º dia, e não o primeiro dia da semana. É o sábado e não o domingo. Jesus não mudou o sábado, mas restaurou o seu verdadeiro propósito. Está em Lucas capítulo 4, 16 e Mateus capítulo 24, verso 20. A transferência da sacralidade do sábado para o domingo foi uma decisão pós-bíblica da igreja, tomada por Roma em seu esforço para mudar os tempos e as leis. Isso está em Daniel 7, 25. Nós vimos isso antes, irmãos e irmãs, que quem mudou a lei, a solenidade do sábado, do 7º dia para o domingo, foi Roma papal, e não Deus. Foi profetizado que um reino mudaria a lei de Deus, e este foi o papado. Essa tendência continua hoje, e serve como um lembrete solene de que as questões da adoração e do descanso estão caminhando rapidamente para uma crise da lei dominical. Irmãos e irmãs, se preparem para a marca da besta. Contudo, neste momento crítico, pela graça de Deus, haverá uma proclamação fiel, exaltando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, chamando todas as pessoas a adorar aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. E a abraçar o sábado do 7º dia de Deus como selo do Deus vivo, que está descrito em Ezequiel, capítulo 20, versos 12 e 20. O sinal de Deus é o sábado do 7º dia. Então, irmãos e irmãs, a profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. Vejam o que diz em Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor que os separou para serem santos. Então o sábado, irmãos e irmãs, é um sinal entre Deus e o seu povo, e também diz que ele, Deus, os separou o seu povo para serem santos. Agora vejam Ezequiel capítulo 20, verso 20.
santificai os meus sábados, e pois eles servirão. Vejam, a palavra está no futuro. Servirão de sinal entre mim, Deus e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Irmãos e irmãs, não existe na Bíblia, em lugar algum, nenhuma passagem, dizendo que Deus mudou o sábado para o domingo. Nenhum. Nem existe a palavra domingo na Bíblia. Existe a palavra primeiro dia da semana. As pessoas vão ser enganadas porque não leem a Bíblia, não conhecem, acreditam em homens, não sabem a história da Idade Média, como Roma perseguiu os cristãos e matou milhares de cristãos na Idade Média de 538 a 1798, nos 1260 anos de perseguição papal. Aqueles que não seguiam os seus ditames e o que eles mandavam eram mortos. Isso vai acontecer novamente, irmãos e irmãs, quando essa lei dominical for aplicada, a lei do domingo. Vou terminar com esse texto escrito por Ellen White no livro Eventos Finais, escrito há mais de 150 anos atrás. Vejam o que diz: leis dominicais, o desafio de Satanás à autoridade de Deus. Então vocês percebem que é um conflito entre Cristo e Satanás. Deus denuncia a Babilônia, o papado. A Babilônia é o papado. Porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O vinho simboliza, irmãos e irmãs, as doutrinas erradas que eles espalham para as nações. Eles vão enganar todas as nações com suas doutrinas errôneas. Vocês se lembram de Martinho Lutero, que pregou as 95 teses? Os erros que o papado estava ensinando na época. Martinho Lutero foi um reformador. Ele viu pela Bíblia que o catolicismo romano é a besta de Apocalipse capítulo 13, e que eles estavam pregando heresias, doutrinas falsas, errôneas. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, santificando esse dia e separando-o de todos os outros como sagrado à sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante quanto tempo? Todas as suas gerações. Por isso que Jesus disse, irmãos e irmãs, em Mateus capítulo 5, verso 18, que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou j será tirado da lei até que tudo se cumpra. Mas o papado mudou, como está descrito em Daniel 7:25, ele mudou a lei. Então o sábado do 7º dia é um dia santificado por Deus por todas as gerações. Mas vejam o que ela diz: mas o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O Papa de Roma. Exaltando-se acima de Deus, assentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Paulo fala sobre isso, também em 1 Tessalonicenses capítulo 2, e também está em Daniel capítulo 7, verso 25. Esse poder tensionando provar que não somente era igual a Deus, mas que estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o 1º dia da semana onde deveria estar o 7º dia, o sábado. E o mundo protestante, ela fala dos Estados Unidos da América, que era um país protestante. Hoje, os evangélicos que guardam o domingo, que homenageiam a Roma. E o mundo protestante tem admitido que este filho do papado, o filho do papado é o domingo, seja considerado sagrado. Na palavra de Deus isso é chamado de fornicação e também, irmãos e irmãs, de abominação, como vimos em Ezequiel capítulo 8, verso 15 e 16. Então, irmãos e irmãs, a marca da besta está muito próxima de ser implementada. Tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos da América e em Roma papal nos mostra que o fim está às portas e que Jesus está vindo muito em breve. E que as profecias estão se cumprindo exatamente como Jesus revelou em Apocalipse. Se preparem, irmãos e irmãs. Compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho, para que mais pessoas vejam e não sejam enganadas quando esta lei dominical for imposta. Ajudem nosso trabalho e agradeço aqueles irmãos que já estão nos ajudando. E lembrem-se, grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. E os acontecimentos finais serão rápidos. Maranata, o Senhor logo vem.